você abrisse sua Bíblia em Filipenses 4, nós vamos estar lendo do 1 ao 9. E como é de costume na nossa comunidade, eu gostaria que você colocasse em pé. E diz assim a palavra de Deus: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e os meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Pai, muito obrigada pela sua palavra. Pai, a sua palavra é que nos edifica, é que nos exorta, é que nos consola. A tua palavra é que nos traz crescimento. A tua palavra é que nos liberta. Eu declaro nesta manhã, Pai, a tua palavra sendo proclamada conforme a tua vontade. Espírito Santo, você é livre nessa manhã para falar aos nossos corações. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Hoje eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre vencendo a ansiedade. Vencendo a ansiedade. Ansiedade tem tudo a ver com preocupação. Essa ansiedade que eu vou estar decorrendo durante a ministração, não é aquela ansiedade provocada pela falta de hormônios, que muitas pessoas têm, que aí se torna uma ansiedade necessária de uma medicação. Mas uma ansiedade que nos acomete no nosso dia a dia. Através de quê? De preocupações. Muitas vezes nós estamos assim, do nada, vem um pensamento na nossa mente. E a gente começa a dar vazão àquele pensamento. A gente nem analisa o nosso pensamento. E aquilo ali se torna o quê? Um problema, um bloqueio. Se torna algo que nos paralisa. Algo que nos deixa quieto, afastado do quê? Da presença de Deus. E nós temos que estar cientes e conscientes de que a presença de Deus, a presença de Jesus Cristo na nossa vida, nos torna pessoas diferentes. E como nós devemos viver? Tudo nesse texto vem falando, né? A ansiedade é um excesso de preocupação. Excesso de preocupação. Quantas vezes nós estamos preocupados com o dia de amanhã? E a palavra de Deus fala o quê? Viva cada dia. Viva cada dia. Nós fazemos parte de uma família. Nós temos um Pai que é onisciente, onipresente, onipotente. Então o nosso Pai já está no nosso amanhã. Por que estamos preocupados com o nosso amanhã? Porque paramos para meditar e levar em consideração coisas que nem verdade são.
Muitas vezes vem pensamento na nossa mente, nós temos que analisar os nossos pensamentos, peneirar os nossos pensamentos. Mas não, nós damos vazão ao nosso pensamento e viajamos na maionese. E quando a gente vê, a gente está atolado numa desgraçada preocupação que a gente não consegue nem fazer o quê? Oração. E o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças. Oração, súplica e com ação de graças. É que nós vamos vencer o quê? A ansiedade. A ansiedade, nós vamos vencer com oração, súplicas e ações de graças. A ansiedade, a palavra grega traduzida por ansiosos em Filipenses 4:6, significa atraídos para direção diferentes. Nossas esperanças nos puxam para um lado, mas o medo puxa para o outro. Aí fica a esperança, puxa para cá, o medo puxa para cá, e a gente não sabe nem para que rumo a gente vai tomar. Aí é que entra o quê? Pensamentos cativos ao quê? A palavra de Deus. Agora, quando nós não temos tempo de oração e nem de leitura da palavra, como nosso pensamento vai ser cativo à palavra de Deus, se nós nem conhecemos a palavra de Deus? Se nós apenas frequentamos um culto de domingo, achamos que aquela ministração, estou cheia. Está cheia hoje, e amanhã? A oração, amados, é fundamental na nossa vida. Porque a oração é onde nós temos a intimidade com o nosso Pai. A leitura da palavra de Deus é essencial para uma vida sem ansiedade. Porque ela nos revela quem nós somos, quem é nosso Pai e quem nós devemos confiar. Muitas vezes a nossa confiança está em quem? Nos nossos braços. E esse mesmo texto diz o quê? A paz, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em quem? Em Cristo Jesus. Aí aonde está a tua paz? Na tua conta bancária? No teu cônjuge? No teu filho? A gente vê isso, aonde está a nossa paz, é quando as circunstâncias se levantam. Aí se levanta a circunstância, digamos que somos uma família, temos um filho, o filho adoece. Aí a primeira coisa que a gente faz é ficar enlouquecida. Meu Deus do céu, meu filho ficou doente. E agora, o que eu vou fazer? Nada. Sabe o que você vai fazer? Você vai chegar para aquele lá, falar: Pai, me dê uma direção. Que rumo eu vou tomar? Mas muitas vezes nós estamos tão acelerados que nós até esquecemos, assim, sabe, que nós temos um Pai que está presente na nossa vida e que nos acompanha 24 horas por dia, por 365 dias, que nunca nos abandona e nunca nos deixa só, e resolvemos pelos nossos próprios braços. Aí o que acontece? A gente se lasca. Aí quando a gente vê, a gente está ansioso, está preocupado, mas se esquecendo que o nosso descanso está onde? Está nele. A nossa vida está nele. Porque é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quando Deus manda Jesus vem a essa terra, ele vem com uma missão. Nos trazer a redenção. Mas como nosso Deus é multiforme, ele vem também para estabelecer o seu reino.
E a palavra de Deus nos fala, em Romanos, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Agora, se o reino de Deus é justiça, paz e alegria, e você não está tendo uma vida de paz e nem de alegria, alguma coisa está acontecendo na tua vida. Agora, existe algo que rouba a tua alegria. É a ansiedade, a preocupação. Rouba a tua alegria. E que alegria que ele está falando aqui? Alegria no Espírito. Eu amo o livro de Filipenses. O livro de Filipenses, Paulo, quando passou por Filipe, foi na sua segunda viagem missionária. Mais ou menos 50 anos depois de Cristo, no primeiro século. Lá ele levantou uma igreja. E Paulo, quando escreveu Filipenses, tudo indica que ele estava preso, possivelmente em Roma. Um soldado acorrentado a Paulo, ficava 24 horas do lado dele, acompanhando ele, cuidando dele e fazendo que ele fizesse só o que o soldado dizia. E além de tudo isso está acontecendo com Paulo, ele sabia que a cabeça dele ia rolar a qualquer momento. Ele era o sujeito que tinha tudo para estar preocupado, ansioso. Mas Paulo para e escreve uma carta à igreja de Filipos, e quando a gente começa a ler ali, a gente já vê o quê? Ele falando assim, ô meu povo, né? Ó, o negócio é o seguinte, estou sabendo que está tendo uma Evódia e Sinti, que estão meio assim, rachadinha, brigandinho. E elas estão dividindo a igreja. Mas vai lá, fala para elas, né? Que não foi para isso, o nome delas está escrito no livro da vida. Não foi para isso que o Senhor as chamou, não foi para isso que o Senhor as levantou como cooperadoras do reino. E quando nós vemos essa história de Evódica e Sintique, que o apóstolo Paulo menciona aqui, nós vemos que até hoje nós vemos isso também. Confusão dentro das igrejas. Confusão. E a confusão, ela só traz o quê? Divisão. Existe somente um reino. Existe somente uma verdade. Essa verdade é Jesus Cristo. E esse reino, ele veio implementar nessa terra, para que eu e você vivamos conforme ele estabeleceu para que vivêssemos. E não segundo as nossas próprias convicções. E o apóstolo Paulo, na sua carta, ele discorre sobre tudo isso, né? O ponto de vista espiritual, a ansiedade é constituída de pensamentos, mente e de sentimentos, coração, incorretos acerca de circunstâncias, pessoas e coisas. A ansiedade é a grande usurpadora da alegria, que eu já falei para vocês. E o texto que eu citei aqui encontra-se em Romanos 14, 17 a 22, onde fala que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Filipenses, o apóstolo Paulo escreve, por 15 vezes, ele cita a palavra, alegrai-vos, alegria. Será que ele estava botando uma ênfase na importância de termos essa alegria? É claro que sim. É claro que sim. Nós temos que estar atentos para que nada nos roube a alegria. Vai existir momento de tristeza? Vai existir momento de tristeza.
Mas como o salmista diz, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria ela vem para o amanhecer. Porque essa alegria que o apóstolo Paulo fala aqui, é a alegria de termos a convicção de que nós temos um Senhor. Termos a convicção de que a doce presença de Jesus é a nossa verdadeira, real alegria. É você saber que passa dias, passa tribulações, passa dificuldades, passa momentos tensos, mas você sabe quem você é nele e aonde está o teu destino. Você tem essa convicção. E diante dessa convicção, nada pode te ser roubado. Nada pode te ser roubado. Nós temos que aprender a orar corretamente. Paulo não escreve, ore sobre isso. É sábio demais para dar esse tipo de conselho. Antes, ele usa 3 palavras para descrever a oração correta: oração, súplica e ações de graças. Orar corretamente envolve esses 3 elementos. Oração é um termo geral usado para se referir a petições que fazemos ao Senhor. Em Mateus, cita assim: não é o tanto de você repetir que Deus vai ouvir. Porque Deus não é surdo. E outro detalhe, a tua oração, ela tem que fluir da onde? De dentro do seu coração. Não adianta você falar uma coisa, mas dentro do teu coração está com outro sentimento. Deus conhece o seu coração. Deus sabe o que você está falando. Deus sabe a integridade e Ele quer ouvir o que você tem para falar. Mesmo conhecendo as tuas necessidades, os teus anseios, as circunstâncias que se levantam, os teus problemas, Ele quer ouvir a sua voz. Porque Ele é um pai e o pai gosta de se comunicar com seu filho. E o seu momento de oração não tem que ser um momento rápido. Aí chega lá, ora e pronto. Nós temos que ter uma comunhão na oração. A oração é uma pista de mão dupla, onde você ora, mas você para ouvir o que Deus tem para falar com você. Essa é a oração. O segundo é a súplica. Uma expressão sincera a Deus das necessidades e dos problemas enfrentados. Não há lugar para orações indiferentes e insinceras. Deus conhece teu coração. Não há lugar para isso. Para orações insinceras. Apesar de sabermos que não somos ouvidos em função de vãs repetições, Mateus 6, 7, 8 diz isso, também sabemos que o Pai deseja que sejamos honestos em nossas petições. Foi assim que Jesus orou no Getsemane. Em Hebreus 5, 7, eu vou ler aqui, se você estiver anotando, você anota. Se você quiser abrir lá, pode abrir. Hebreus 5, 7 diz assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que a podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. E quando seus discípulos mais próximos dormiam, quando Jesus orava no Getsemane, ele transpirava gotas de sangue. A súplica não é uma questão de energia carnal. Não, eu vou colocar toda a minha força agora para fora. Não, é um fervor espiritual. Não depende da tua força, mas de um fervor espiritual. Romanos 15, 30 diz assim: recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. O apóstolo Paulo falando para os irmãos: unam-se à minha luta e orem a meu favor. Nós tivemos nessa quinta-feira na igreja, demos início, a pastora Hélia que está à frente, a nossa oração de intercessão. Quem estava?
Então, seria ótimo se eu dissesse assim, quem estava? A igreja inteira levantava a mão. Mas foi um momento extraordinário, onde nós podemos, como igreja, orar pelos nossos líderes, orar pela nossa cidade, orar pelo nosso país, orar pelas nossas igrejas que estão em outras cidades, orar por cada pastor. Oramos e agradecemos a Deus. Foi um momento maravilhoso. E é isso que o Senhor espera de nós. Que nós estejamos firmes orando. Em Colossenses 4:12 diz assim: Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Então, o que Colossenses fala? Também foi o apóstolo Paulo que escreveu. Existe alguém orando por alguém. Sabe quando Deus coloca no seu coração uma pessoa e você fala assim, mas para que está me trazendo à memória essa pessoa? É para que você se levante em oração. Muitas vezes essa pessoa está ansiosa, preocupada. E você pode, da sua casa ou do seu trabalho, tirar 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos e fazer uma oração por essa pessoa. E assim como para você também. As circunstâncias, elas não têm hora marcada para chegar. Não está assim, 6 horas da tarde vai vir sobre você uma avalanche, aí você já está preparado, você começa 5 horas a orar. Não, elas se levantam a qualquer momento. E a qualquer momento, nós temos acesso ao trono de Deus. Nós temos acesso a Deus. Então, independente das circunstâncias que se levantem a qualquer momento na sua vida, você tem que se posicionar diante de Deus, com orações e súplicas, por tudo que você está passando, para que a ansiedade não te tome por completo. Porque a ansiedade te bloqueia, a ansiedade te paralisa. E a ansiedade causa até problemas no seu físico, com dores de cabeça, dores no pescoço, úlceras. Te bloqueia. Se eu perguntar aqui, tem alguém que nunca ficou ansioso? Nem eu levanto a mão. Porque eu já fiquei ansiosa. E quando a gente fica ansiosa, a gente fica meia pirada. A gente fica meio sem saber que rumo tomar. E é o momento aonde? Da gente se recolher no nosso secreto. Deus, me ajuda. Muitas vezes nós colocamos diante de Deus os grandes problemas. Gente, esse problema aqui está feroz. Vou pôr diante de Deus esse problema. E os pequenos problemas a gente não coloca. Só que daí o pequeno problema que você não colocou em oração para Deus, ele vai aumentando, daqui a pouco está um problemão. Aí quando você se vê como? Paralisado, bloqueado. E não é isso que Deus espera de você. Não é isso que Deus tem para a sua vida. Deus hoje quer te tirar dessa zona onde você se encontra. Hoje Ele quer te dar um chacoalhão e dizer, chega, basta dessa vida medíocre, presa a uma ansiedade, uma preocupação, sem necessidade. E te levar a uma vida de descanso nele. De descanso nele. Paulo aconselha levar tudo a Deus em oração. Sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. Tudo diante de Deus. Tudo diante de Deus. Como resultado, a paz de Deus guardará a mente e o coração.
Não podemos nos esquecer de que nessa ocasião, Paulo encontrava-se acorrentado a um soldado romano que o guardava dia e noite. Da mesma forma, a paz de Deus nos guarda em duas áreas que geram preocupação: o coração, sentimentos incorretos, e a mente, pensamentos incorretos. Quando entregamos o coração a Cristo e recebemos a salvação, temos paz com Deus. Mas a paz de Deus conduz a níveis mais profundos de suas bênçãos. Isso não corresponde a uma ausência de provações exteriores, mas significa segurança interior, tranquila, a despeito de circunstâncias, pessoas ou coisas. Quando nós recebemos Jesus, a paz de Deus vem habitar dentro do nosso coração. E essa paz tem que ser o nosso árbitro em tudo que vamos fazer. Existem muitas vezes nós vamos tomar uma decisão ou tomar uma atitude e a gente está aqui com o negócio arranhando aqui. Mas na nossa mente está assim: não, vai dar tudo certo, porque eu planejei, eu programei, está tudo no script, vai dar tudo certo. Mas se você não tem a paz interior, não tome essa decisão. Porque a paz, uma vez ela sendo estabelecida dentro das nossas vidas, ela torna-se o árbitro de todas as nossas decisões. De todas as nossas decisões. Que a paz, que o apóstolo Paulo diz aqui, que excede todo entendimento, possa guardar o seu coração e a sua mente nele. Eu costumo falar que se nós tivéssemos 10 minutos para orar, tenho 10 minutos para orar, 8 minutos deveriam ser dedicados ao louvor e adoração a Ele. Muitas vezes nós estamos numa reunião de soma, ou sei lá, de algum evento, e a gente fala assim: alguém tem pedido de oração? Acha que oração é só para pedir. Onde nós temos que ter a comunhão com Deus em oração, para quê? Para louvar, para adorar. E quem não tem motivo para isso? Você pode falar assim: ai, pastora, você não sabe a desgraceira que está a minha vida, eu não tenho motivo para isso. Tem motivo para isso. Você sabe por que você tem motivo para isso? Porque hoje você acordou, você está respirando. Isso já é um motivo de louvar o Senhor, de agradecer ao Senhor pelo dom da vida. Hoje você tem o privilégio de ser chamado filho e filha de Deus. Hoje você tem o privilégio das portas do céu estarem abertas a seu favor, a qualquer momento, em qualquer circunstância. Hoje você tem o privilégio de poder saber que Deus, Jesus, sempre está com você durante todos os seus dias. Ele não aparece só no dia mau. No dia bom Ele está, no dia mau Ele está. Quando você dorme Ele está, quando você acorda Ele está, quando você trabalha Ele está. Em todos os momentos Ele está, Ele não te deixa sozinho. Ele não te deixa só. Isso é motivo de quê? De gratidão e de louvor e adoração a Ele. Quantas vezes nós chegamos em certas circunstâncias e achamos assim: eu não sou merecedor, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você é merecedor, porque não é pelo que você faz, mas é pela graça. Pela graça que lhe assiste. E essa graça tem um nome, é Jesus Cristo. O teu lugar de descanso é garantido. Também devemos pensar corretamente, como diz Filipenses 4:8. A paz envolve o coração e a mente. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Diz Isaías 26:3. Pensamentos incorretos geram sentimentos incorretos. E logo o coração e a mente vêm divididos e estrangulados pela ansiedade. É preciso ter consciência de que os pensamentos são reais e poderosos, mesmo que não possam ser vistos, pesados nem medidos.
precisamos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10:5 diz: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Tem uma frase que diz assim: semeie um pensamento, colha uma ação. Semeie uma ação, colha um hábito. Semeie um hábito, colha um caráter. Semeie um caráter, colha um destino. Se existe algo onde nós somos bombardeados constantemente, é na nossa mente. Eu passei por um período que era assim, era uma desgraceira medonha. Eu levantava de manhã e vinha um pensamento assim: o seu filho vai sofrer um acidente, vai morrer. Eu podia ver meu filho no caixão já. Eu já visualizava aquela cena funeral, meu filho morto, e aí aquilo já ia me envolvendo, e eu começava a ficar louca, não sabia, já ia ligar para o bonitinho, onde é que estava o bonitinho, para saber o que ele estava. Se duvidava, eu colocava o bonitinho embaixo da cama e fechava a porta do quarto, para ele nem sair de casa. Eu vivia escrava de pensamentos ruins, que me levavam a uma loucura. Aí o apóstolo Paulo diz assim, em Filipenses 4:8: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam. Então quer dizer o seguinte: o pensamento, ele tem que ser peneirado. Porque muitas vezes o pensamento que é lançado por quem? Por Satanás, com uma mentira. E nós passamos a acreditar na mentira do Satanás, do que acreditar nas verdades que a palavra diz a nosso respeito. E é onde a gente se corrompe, é onde a gente se estressa, é onde a gente fica ansioso. E o pensamento, quando ele chega, ele nos paralisa. Ele nos torna paralisados, literalmente, a ponto de você nem se mexer. Então nós temos que cuidar os nossos pensamentos. E como é que tira um pensamento ruim por um pensamento bom? É pela palavra. Por isso a necessidade de nós conhecermos a palavra. Porque são através dos nossos pensamentos que Satanás entra com mentiras. E a palavra de Deus diz em João que Satanás é o pai da mentira. Nós não temos que acreditar nas mentiras dele, mas nas verdades concretas que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Isso nós temos que ficar guardado no nosso coração. As palavras. Paulo descreve em detalhes as coisas em que devemos pensar como cristão. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro. E ainda ele fala assim: se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso você pense. Se não há, destrua esse pensamento, tira esse pensamento. Sempre que cremos em uma mentira, Satanás assume o controle. Tudo que é responsável é justo, ou seja, tudo que é digno de respeito e correto.
Muitas coisas não são respeitáveis e os cristãos não devem pensar nelas. Isso não significa enterrar a cabeça na areia e evitar tudo que é desagradável, mas sim não dedicar atenção a coisas desonrosas, nem permitir que elas controlem os pensamentos. Tudo que é puro, amável e de boa fama. Puro refere-se provavelmente à pureza moral, uma vez que as pessoas daquela época, como as de hoje, eram constantemente tentados pela impureza sexual. Vamos para Efésios 4, 17 a 24. Diz assim a palavra de Deus: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Cristo. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados de modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Isso aqui é muito importante. Porque muitas vezes nós temos um pensamento pelaquilo que nós vemos. Isso não diz respeito só a homens, a mulheres. Homens, não, mas mulheres também. Muitas vezes, nós vemos, né? A mulher pode ver um homem lá que atrai ela, ou o homem pode ver uma mulher que chama a atenção, e começa a pensar. E Jesus, ele fala o quê? Sobre o adultério. Que o adultério, na velha aliança, na lei, era se realmente consumasse o fato. Só que Jesus fala assim, só o pensamento já é. Então, nós temos que cuidar aquilo que a gente está vendo e o que está nos levando a pensar. Aí já entra uma coisa muito importante, que nós chamamos de domínio próprio, que é fruto do Espírito, que está escrito em Gálatas 5:22. Domínio próprio. Você tem que dominar os teus pensamentos. Você tem que tirar esses pensamentos que estão tirando você da presença de Deus. Tirar, desbloquear. Se você não consegue tirar o seu olho, que está te gerando um pensamento, fecha teu olho. Olha para cima. Mas desvia do pensamento. Desvia do pensamento que te leva a uma vida de ansiedade. A uma vida de ansiedade. Amável significa belo, atraente. De boa fama refere-se ao que é digno de ser comentado, atraente. O cristão deve encher a mente com os pensamentos mais nobres e elevados, não com os pensamentos objeto deste mundo depravado. Tudo que tem virtude e louvor, se tem virtude, servirá de motivação para nos aperfeiçoarmos. Se tem louvor, é digno de ser recomendado a outros. Nenhum cristão pode se dar o luxo de desperdiçar energia mental com pensamentos que o rebaixam ou que prejudicam outros quando compartilhados. Então, nós como cristãos, não podemos deixar que o pensamento nos leve a um aprisionamento de ansiedade. Muitas vezes, nós pensamos coisas verdadeiras, mas muitas vezes é mentira, ilusão. Nem aconteceu, a gente está sofrendo por antecedência. O que é isso?
Isso é querer você viver uma vida de escravidão e de ansiedade. Por exemplo, eu moro com meu pai. Meu pai, esse ano, ele completa 89 anos de vida. Olhando pela lógica, ele está nos finalmente. Se eu começar a colocar na minha mente, meu pai já vai morrer, meu pai já vai morrer, meu pai está prestes a morrer, porque ele já tem 89 anos. Eu não vivo. É uma realidade, ele tem 89 anos. Agora, é uma verdade que ele vai morrer? Não. Por que eu vou sofrer? Por antecedência. Por que eu vou ficar amarrada a esse pensamento? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que Ele é poderoso. Eu não permito mais que a minha vida seja refém de pensamentos contrários àquilo que Deus tem estabelecido para a minha vida, para que eu viva com intensidade e com ousadia. E eu declaro isso sobre a sua vida essa manhã. Tudo que tem te aprisionado, tudo que tem te encarcerado, todo pensamento contrário ao que a palavra de Deus diz, eu declaro caindo por terra em nome de Jesus. Eu declaro renovo e refrigério sobre a sua vida. Eu declaro o Senhor pegando na sua mão essa manhã e te levantando do lugar onde não foi Ele que te colocou. E temos também que viver uma vida corretamente, como diz Filipenses 4:9. Diz assim: ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Não é possível separar quantos exteriores de atitude interiores. O pecado sempre resulta em inquietação, a menos que a consciência esteja cauterizada. Enquanto a pureza resulta sempre em paz. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, diz Tiago 3,17. A vida correta é uma condição necessária para se experimentar a paz de Deus. Paulo considera 4 atividades, aqui nesse texto: aprender e receber, ouvir e ver. Paulo não fala somente em você ouvir, mas ele fala também em você praticar o que você tem ouvido, e também fala o seguinte, que as pessoas vão olhar para você e vão ver quem através de você? Jesus. Aí a paz estará com você. Então nós temos que estar atentos. Será que nós temos ouvido e praticado? Ou nós temos ouvido e passa aqui, sai aqui, e amanhã a gente não sabe mais nada? Será que nós temos parado e se colocado diante de Deus? E tendo a consciência de tudo que foi feito naquela cruz, para que hoje nós fomos tidos como filhos e filhas de um Deus, não para viver de modo inoperante, mas operante e praticante, sabendo que o maior habita em nós, sabendo que Deus te chamou aqui essa manhã para te tirar toda a preocupação e ansiedade que tem tomado o teu equilíbrio, que tem tomado a tua mente, que tem te paralisado, te colocado numa zona de desconforto.
tem te separado da comunhão com o teu Pai. Preocupação não te leva a nada. Não há meio termo. Ou nos entregamos inteiramente ao Espírito de Deus e oramos, pensamos e vivemos corretamente, ou nos entregamos à carne e ficamos divididos e ansiosos. Não tem outro caminho. Ou nos voltamos diretamente para Deus, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades e preocupações, ou vamos pela carne, sabendo que vamos sofrer as consequências, onde a paz nos será tirada, onde a alegria nos será tirada. Nós mesmos vamos estar tirando a paz e a alegria do nosso convívio. Não há como se preocupar, e a preocupação é pecado. Mateus 6, 24 a 34 fala isso. Com a paz de Deus para nos guardar, e o Deus da paz para nos guiar, que motivo temos para nos preocupar? Nenhum. Porque nós temos a paz de Cristo. Nós temos a alegria que só o Espírito pode nos dar. E nada pode nos roubar a nossa alegria. Tem uma musiquinha do passado que falava assim: não pode estar triste o coração que ama Cristo. Não pode estar triste o coração que ama Deus. Por isso eu canto aleluia. Não pode estar triste o coração que ama Deus. Nós temos esse Deus maravilhoso. Nós temos Jesus Cristo e a doce presença dele que nos guia nos nossos dias a dias. Eu não sei que momento você está vivendo da sua vida. Eu não sei que momento você está vivendo. Mas eu sei que o seu dia de preocupação e de ansiedade termina hoje. Porque Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de você. Ele é por você. Ele conhece o teu coração. Ele ouve as tuas orações. Ele sabe o que você precisa. E Ele está disposto a te dar uma nova realidade de vida. Mesmo sentado, eu queria que você curvasse sua cabeça. Eu vou fazer 2 orações. Você que chegou aqui com qualquer tipo de ansiedade ou preocupação, eu gostaria que você levantasse uma das mãos. Amém, amém. Feche seus olhos, eu vou estar orando por você. Pai, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor que está aqui presente neste lugar. O Senhor está vendo essas pessoas com as mãos levantadas. Eu declaro em nome de Jesus, toda a ansiedade, toda a preocupação, sendo supridas pela Tua palavra. Senhor, que eles encontrem a paz de Deus, que excede todo entendimento em Cristo Jesus. E que nada, absolutamente nenhuma preocupação, nenhuma ansiedade subsistirá mais na vida dos meus irmãos. Eu declaro agora a paz de Cristo, que excede todo entendimento, sendo derramada no coração da vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.